como que nós vamos, como sociedade, como civilização, antes de nós pensarmos no texto positivo, nós pensarmos em o que motiva a sociedade política, essa hierarquia entre a sociedade política lá em cima do texto preambular constitucional, dizendo qual é a fonte da soberania, inclusive é um dos motivos da laicidade, né? A laicidade foi quando a soberania saiu de cima e veio para baixo, saiu da soberania de quem realmente é soberano e veio para parar na soberania do povo. Mas, enfim, é o estabelecido na modernidade. E o povo, então, esse conjunto de forças vivas, com interesses muitas vezes conflitantes, estabelece uma maneira como vai regular aquilo que é bom, aquilo que é mal e regular os conflitos. Bom, quando existem, a partir desses parâmetros, um texto fundamental que vai ordenar a vida, e por isso não a minha crítica, mas o meu lamento de que no sistema meio cartesiano que nós ainda temos nas universidades, o direito constitucional fique tão no início da faculdade, quando na verdade, e é óbvio, ele é fundante, precisa estar ali, mas na constitucionalização de todo o direito, a gente começa a compartimentar e lá no fim do curso a gente esquece da íntima conexão que existe da árvore dos direitos autônomos, dos ramos autônomos com o tronco, que é a Constituição. Por isso o constitucionalismo tem que estar presente em toda a nossa jornada e também para adiante. O grande ponto, e aqui eu termino pelo menos de falar sobre teoria de colisão, porque isso já foi explanado de maneira brilhante aqui, é justamente como nós vamos dirimir o problema na liberdade religiosa sem virar essa salada russa, que é nós falarmos as coisas até a vírgula e depois acabarmos com o seu sentido por colocar a vírgula, e coloca a vírgula quem é comandante, quem pode, né? Sentado numa cadeirinha lá na Praça dos Três Poderes. Liberdade religiosa e liberdade de crença são direitos fundamentais. Liberdade religiosa e liberdade de crença precisam ser compreendidos como direitos fundamentais em si, separados. Direitos fundamentais com núcleos essenciais diferentes. Então, para colocar todo mundo nessa página, o direito fundamental, ele existe como normalmente um feixe de vários tipos de direitos que são interrelacionados. Mas eles têm núcleos. Se a gente tira parte de um núcleo, a gente esfacela a essência daquele conceito. E isto é o mais grave quando a técnica de ponderação ela não tem trava, ela não tem limite, ela não tem a legitimidade necessária de todos nós combinarmos que vai haver parâmetros e que tem que se agir dentro desse parâmetro. Afinal, a lei é isso, a lei é esse parâmetro, a lei é um frame, a lei deveria ser, pelo menos, a moldura em que nós todos combinamos que vamos seguir para que não haja o governo do homem, mas que haja o governo da própria lei. E isso nós derivamos, inclusive, da primeira sociedade que assim viveu, que é a Confederação das 12 Tribos de Israel. No meio de uma antiguidade em que a autoridade era a lei, aquele povo recebeu a lei da suprema autoridade e a todos vinculava. E é aí que vem a derivação para que hoje nós vivemos na nossa civilização ocidental. Muito bem. Então, se nós vamos pensar sobre núcleos essenciais, e pegando o gancho, e eu estava errado, era 811 mesmo, não era 800, era 811, a DPF. Qual foi, a partir desse julgamento, eu gostaria de estabelecer o ponto. O julgamento da 811, a DPF 811, que foi a partir de um decreto que fechou os templos na época do Covid no estado de São Paulo, e foi proposta
Inclusive, nós do IBDR tivemos a honra de sermos um dos Amici Curiae. Nós fomos o primeiro amicus curiae a fazer a sustentação oral naquela ocasião. Inclusive, está todo mundo brincando de tempo, né? E aí lá eram 15 minutos, depois eram 10 minutos, depois eram 5 minutos, depois eram 3 minutos. No final de contas era bom dia, Vossas Excelências, obrigado, Vossas Excelências e tchau. Né? Está acostumado já com esse tipo de coisa, né? Mas o ponto básico era que o que se estava discutindo era o que vale mais, liberdade religiosa ou direito à vida? Liberdade religiosa ou direito à saúde? Se são todos direitos fundamentais, como é que a gente acomoda essas melancias na carroça? E os ministros, infelizmente, usando a técnica da ponderação, torceram a técnica da ponderação e distorceram a técnica da ponderação, justamente quando eles misturaram núcleos essenciais de direitos diferentes. Qual é o núcleo da liberdade de crença? Então, a liberdade de crença é uma liberdade de ação íntima. A liberdade de crença tem a ver com aquele conjunto de valores que me conformam o meu pensamento e que são, de acordo com o meu pensamento, uma adesão intencional a um conjunto de valores que eu enxergo como sendo aqueles a que eu vou aderir, ou, em outras tradições, é ainda mais profundo, como na tradição cristã, onde é um compromisso de consciência a partir de uma revelação que foi onde eu fui alcançado e que eu já não consigo mais enxergar a vida a não ser através desta lente. Isso é a essência desta ação íntima, da minha vida interior. E isso se traduz num feixe de direitos, num cluster right. Qual feixe de direitos é? A liberdade de ter uma fé, de manter uma fé, uma crença, de mudar de fé, de deixar de ter uma fé, ou de responder às questões existenciais dizendo que eu não tenho fé nenhuma. Esse é o feixe de direitos, ou seja, se nós pudéssemos resumir em uma palavra, o núcleo essencial da liberdade de crença é a oração. É a oração. Já o núcleo essencial da liberdade religiosa, ou seja, os doutrinadores, e aí a gente puxa a brasa para os assados dos nossos professores, né? E o professor Jonatas Machado, professor querido, diretor da Faculdade de Direito de Coimbra e mestre de todos nós aqui, que militamos na liberdade religiosa, ele coloca isso como o belief, como a ação íntima, o belief. Muito bem, ademais disso nós temos então um outro feixe de direitos, que é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela é a transcendência, ela é a exteriorização do meu mundo interior. Eu saio da minha vida intelectual interna e do cultivo pessoal que eu tenho e vou agora fazer com o outro. Eu tenho agora a dimensão da convivência, a dimensão que é inescapável de que nós somos seres sociais e que precisamos conviver. E eu vou conviver na medida religiosa a partir, então, de um veículo, que é o veículo da expressão. Então, eu uso a expressão como veículo para poder exercitar esse outro núcleo essencial que eu posso sintetizar no culto. Assim como, então, o núcleo essencial da liberdade de crença é a oração, na liberdade religiosa é o culto. E que se traduz em expressão, em ensino e aprendizagem, em proselitismo, em apologética, na manifestação litúrgica, na objeção de consciência, na assistência e, por fim, na organização. Esse é o núcleo essencial da liberdade religiosa. Então, quando um ministro
diz que a igreja não precisa ficar aberta, porque o cara pode orar em casa, e esse foi o argumento, ele simplesmente torce o núcleo essencial da liberdade religiosa, misturando com liberdade de crença, e usa de maneira marota, a técnica da ponderação, dizendo que resolveu um conflito razoável de direitos fundamentais. Por isso, a fala do professor Cristiano é veemente e importante, de justamente nós entendermos se existem critérios de natureza jurídica, e aí fica então um recado final para os acadêmicos de direito, que nós deixemos o pragmatismo puro e as soluções fáceis. Por isso também a solução não é um positivismo de qualquer forma, e nós voltemos à essência de investigar a natureza das coisas. As coisas continuam tendo natureza, e a natureza jurídica ela é determinante para que nós possamos solucionar conflitos que existem, e nós não podemos escapar da existência dessa maneira de se solucionar as controvérsias, ou seja, a ponderação continua e continuará sendo utilizada como critério de dirimir conflitos de direitos fundamentais, especialmente na jurisdição constitucional. Nós, como sociedade, estamos despertando para essa realidade há pouco tempo. Se nós formos pensar na sociedade americana, por exemplo, no século XIX, Alexis de Tocqueville já comentava lá atrás, na Democracia na América, que a diferença daquele povo com relação a outros povos era justamente a consciência política tamanha de que todos estavam vigiando o que se estava decidindo. O júri, como instituição, fazia também essa função de os iguais irem julgando-se. Então, uma hora eu estou naquele banco do juiz, daqui a pouco eu posso estar no banco dos réus. Então, existia esse processo de consciência de igualdade. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Graças a Deus, hoje já sabemos a escalação do Supremo e não sabemos mais a escalação da seleção tão facilmente como era o inverso há poucos anos atrás. E esse processo, e aqui eu vou encerrar, leva à necessidade desse esforço intencional para mantermos o edifício das liberdades. Que nós não nos rendamos e não nos entreguemos ao simples pragmatismo. Liberdade de crença, núcleo essencial. Oração, liberdade religiosa, núcleo essencial. Culto, é inegociável. E sem isso, nós não teremos como garantir a liberdade religiosa, e o discurso de ódio aí vira uma captura também da nomenclatura, perdendo-se o sentido que tanto profundamente nós debatemos aqui. Muito obrigado, professores. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, comandante. Opa, doutor Jean Regina.